A primeira operação que você fez pensando com as mãos, ela não é verbalmente transmissível. Tá certo? Quer dizer, você percebeu aquilo, mas para você explicar o que você fez, você precisaria transpor esta experiência, tá certo, em signos verbais. Não é isso? Com a segunda operação, você transpõe não em signos verbais, mas em signos, por assim dizer, visuais. Quer dizer, você reconstitui visualmente a coisa na sua imaginação. Mas para você explicar a primeira, você também teria que produzir um esquema mental com palavras. Tá certo? Esse esquema mental teria uma correspondência, vamos dizer, precária com os entes, de modo que a explicação traria novas dificuldades. Tá certo? Quer dizer, na hora que você tenta explicar aquilo, o outro não entende direito, tá certo? Você tem que repetir, tem que tentar de outra maneira, etc, etc, etc. Então, muitas vezes na vida nós somos confrontados, né, com esta opção. Ou eu entendo a coisa e não explico para ninguém, ou eu tento explicar e eu mesmo acabo não entendendo mais nada. É aquele famoso negócio do Santo Agostinho, que perguntaram para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando ninguém me pergunta eu sei, agora quando me pergunta eu não sei mais. Tá certo? Né? Ou então, aquele episódio do meu filho Davi, né, que o sujeito perguntou para ele, mas como é o seu nome? É Davi ou Gabi? Ele disse, pô, agora também já não sei mais. Então essas, vamos dizer, essas perguntas que são produzidas, vamos dizer, por um estado de inquietação, um estado de insegurança, um estado de dúvida, muitas vezes elas são o elemento paralisante. Muitas vezes nós não chegamos a compreender as coisas simplesmente porque nós queremos compreendê-las. Ou seja, nós suscitamos perguntas, tá certo? E essas perguntas, como elas vêm de uma insegurança de base, a primeira coisa que elas fazem é criar uma distância entre você e o objeto. Ou seja, para você se explicar para si mesmo, para explicar para um outro, tá certo? Você precisa criar novos esquemas mentais. Note bem, os esquemas mentais são realmente esquemas mentais, são criados na sua mente, eles não têm nada a ver com o objeto, é você mesmo que inventa. Mas, então, aí você se afasta novamente do objeto, para você se fechar no mundo dos seus esquemas mentais, para você poder oferecer explicação ou para um outro, ou para você mesmo. E aí você, quanto mais tenta explicar, mais vai se complicando. Tá certo? Eu acho que uma das finalidades da educação seria ensinar as pessoas a contornar essas dificuldades. Tá certo? E operar a inteligência da maneira mais simples e mais frutífera e com menos espírito crítico. Tá certo? Porque o espírito crítico, que induz você, vamos dizer, uma análise aprofundada, ele tem a sua função. A função dele é aquela que você, na digestão, tem o suco gástrico. Quer dizer, você ingere a comida e daí tem que ter o suco gástrico para ajudar a digerir. Agora, se não tem comida nenhuma e solta suco gástrico, o que você consegue é uma úlcera. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço sofre de úlcera mental. O processo crítico-analítico funciona neles demais e com pouco material. Tá certo? Sobretudo, isto começou a acontecer, sobretudo, na minha própria geração, quando eu era adolescente. Então, tinha muita gente que dizia que era contra o que ele chamava decoreba. Né? Então, até a minha geração, ainda peguei uns professores de estilo antigo, né, que obrigavam, por exemplo, você a decorar a história. Eu tinha um professor de história chamado Francisco de Almeida Magalhães, né, que ele ainda usava esse método. Quer dizer, você decorava a história. E depois de você decorar, você conversava um pouco a respeito. Né? Daí entram os outros fulanos que dizem, não, esse negócio de decorar é errado, você tem que ter a compreensão crítica. Tá certo? Então daí você lia 2 linhas de história e começava uma discussão que não terminava mais e você acabava não entendendo coisíssima nenhuma. Né? Então, quer dizer, esta aparente apologia da compreensão terminava na total incompreensão. Por quê? Porque você não tinha material para discutir. Você não tinha conhecimento suficiente dos fatos para que a intervenção do espírito crítico-analítico pudesse dar algum resultado frutífero. E este é um problema que
então, dizer, se propagou de tal maneira por toda a sociedade brasileira que hoje, por exemplo, se você abre esses sites de internet, sites de discussão, etc., o que você vê é assim, é um bombardeio de análise crítica em cima do nada. Quer dizer, as pessoas não têm conhecimento do assunto, não têm material memorizado o suficiente sobre o qual pensar, não têm experiência vital e estão lá analisando. Isso aí é demência. Então, nunca ninguém vai chegar a coisa nenhuma por esse lado. Você veja. Por outro lado, o meu amigo Ahmed, que mora na China, né? Você sabe que aqui os camaradas que chegam da China, eles tiram as primeiras notas em todas as escolas. O chinês chega aqui e dá um banho em todo mundo, né? E, vamos dizer, os técnicos chineses e tudo são os melhores do mundo. É um negócio impressionante. Então eu perguntei para ele como é o ensino lá. Ele disse, é só decoreba. Eu disse, claro que tem que ser decoreba, porque a língua chinesa, para você conseguir dizer mamãe em chinês, você já precisa ter decorado 5.000 caracteres. Tá certo? Então, você veja, uma coisa que eu reparei aqui nos Estados Unidos também é que a língua inglesa é uma monstruosidade. Quer dizer, qualquer coisa pode soar de qualquer maneira. Resultado, você tem que decorar tudo. Então, a língua é tão ruim que as pessoas são obrigadas a ficar inteligentes. E na língua latina isso não acontece, está tudo arrumadinho, etc. Então você liga no piloto automático, a língua, por assim dizer, ela fala por si mesma. Então, agora, aqui não. Aqui o sujeito, ele ler uma palavra, não significa que ele conhece a palavra. Ele precisa perguntar para alguém como é que soa esta coisa aqui, né? Mesmo assim, ele sabe que pode soar de um jeito aqui, de outro jeito acolá. Em suma, ele vai ter que estar sempre atento àquilo. Ou seja, há um trabalho de atenção e de memória monstruoso. Na China, a mesmíssima coisa. A língua é tão ruim, tão complicada, que você precisa decorar um monte de coisa antes de você poder começar a falar, escrever, etc, etc. E isso torna as pessoas inteligentes. Leibniz dizia o seguinte, olha, presta atenção, Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no Ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência ou um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia, pela moral, pela química, tudo. Né? Ele diz o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse de coisas totalmente irreais, seria o mais inteligente. Então, o tempo que vocês ficam analisando coisas, por que vocês não colecionam álbuns de figurinhas? Então, ver figuras, né? Diz que no Recife, antigamente, os garotos que vendiam o jornal na rua, né, anunciavam assim, né, Jornal do Comércio, quem não sabe ler, vê figura. Né? Então era assim, ver figurinhas, né, e guardá-las na memória. Muitas. Esse é o que Leibniz recomendava. Ele devia saber o que estava falando. Ora, o que o chinês faz quando ele aprende a escrever? Aquelas letras chinesas são desenhos, são figurinhas. Então, o sujeito para escrever o chinês do dia a dia, ele precisa de 5.000 caracteres. Para escrever chinês erudito, precisa de 15.000. Tá certo? Então, quando ele saiu do ginásio, ele viu e decorou, presta atenção, decorou 5.000 figurinhas. Até aí ele não participou de nenhuma discussão, não exerceu nenhuma inteligência crítica, né? Não deu palpite sobre nada, só decorou figurinha. É por isto que o chinês chega aqui e dá de 10-0 em qualquer um nos exames. Tá certo? E é por isto também que o chinês tem essa capacidade tecnológica absolutamente monstruosa, porque todo mundo diz, o chinês só copia as coisas. E, bom, ele copia assim, ele chega aqui, ele dá uma olhada no produto, daí vai para casa e desenha um produto e manda para a fábrica e eles fazem outro igual. Tá certo? Isso aí é como
Mozart. Mozart ia no teatro, ouvia lá a música, chegava em casa e escrevia tudo. Onde é que ele guardou isso aí? No pensamento crítico? Não, foi na memória. Quer dizer, a memória dele estava aberta para aquele negócio e se impregnava de tal modo que aquilo ficava. E ele conseguia reconstituir. Quer dizer, isto é a inteligência. A quantidade de raciocínio crítico que você precisa ter é assim, a proporção é exatamente essa. A quantidade de comida comparada à quantidade de suco gástrico. Agora, hoje em dia o ensino está invertendo. Quer dizer, você com pouquíssimo material começa já a perguntar para o aluno o que você acha, qual é a sua opinião, exerça aqui o seu pensamento crítico. O resultado, ninguém aprende nada.